Olá! Hoje a gente vai explorar um mundo fascinante, o mundo dos maias, astecas e incas. Pensa só, pirâmides gigantes, cidades perdidas na selva, impérios que governavam milhões e milhões de pessoas. E isso, claro, já levanta uma pergunta que vai ser o fio da meada da nossa análise. Pois é, né? Sem internet, sem telefone, sem nada do que a gente tem hoje, como é que essas civilizações gigantescas conseguiam manter a ordem? A resposta está num sistema de poder muito, mas muito particular. Um sistema onde a divisão entre o céu e a terra, bom, ela simplesmente não existia. Vamos desvendar juntos essa estrutura. Então, para começar, vamos situar todo mundo. Olha só que interessante. Lá na Mesoamérica, a gente teve os maias, que eram organizados em cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio poder. Depois, na mesma área, vieram os astecas, que já montaram um império super militarizado. E lá na Cordilheira dos Andes, os incas, que criaram um império gigantesco e totalmente centralizado. Ou seja, três potências, três modelos bem diferentes de organização. Ok, então vamos ao que interessa. Como eles fizeram isso? A base de tudo, o segredo, digamos assim, era a fusão total entre governo e religião. Não eram duas coisas separadas, de jeito nenhum. Eram uma coisa só. E a ideia central é essa aqui. É simples, mas é de uma força impressionante. O poder não vinha do povo, nem só da força bruta, vinha diretamente do cosmos. O líder não era só um escolhido dos deuses. Muitas vezes, ele era visto como um próprio deus aqui na Terra. O nome técnico para isso é teocracia. É um sistema onde quem manda na política também manda na religião. Pensa bem, nesse modelo, as leis não são só regras dos homens, são ordens divinas. Isso cria um poder de controle social que é, olha, praticamente absoluto. E essa frase aqui do imperador Atahualpa, ela resume tudo de forma perfeita. Ele não está falando só de poder político, percebe? Ele está falando de um controle sobre a própria natureza das coisas, um poder que só um Deus poderia ter. E isso se aplicava de um jeito um pouco diferente em cada cultura. Para os incas, o imperador era literalmente um semideus, filho do sol. Já para os astecas, ele era o grande intermediário, o único canal de comunicação real com os deuses. E entre os maias, cada cidade tinha seu chefe, o Halak Unik, que era ao mesmo tempo o rei e o sumo sacerdote. Certo. Então, se o poder vinha dos deuses, como isso funcionava na prática? No dia a dia? Como se organizava a sociedade e a economia com base nessa ideia? Vamos dar uma olhada em como essa máquina imperial realmente operava. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como essa crença lá no topo da pirâmide impactava a vida de um agricultor, de um artesão, da pessoa comum? A resposta é simples: impactava absolutamente tudo. Significava viver numa sociedade super hierárquica, uma pirâmide social mesmo, e sem a menor chance de mobilidade. O lugar de cada um era definido pelo nascimento e pronto. Lá no topo, claro, o governante divino. Logo abaixo, a elite, sacerdotes e nobres. E lá na base de tudo, sustentando o império inteiro, estavam os camponeses e, por último, os escravos e prisioneiros de guerra. E na economia, a coisa era bem diferente do que a gente conhece. A ideia de propriedade privada, de ter um pedaço de terra, isso não existia. A terra era do Estado, ou seja, do governante divino. As pessoas trabalhavam na terra e o Estado pegava o que sobrava da produção para sustentar a elite, o clero e as grandes obras. O sistema Inca é um exemplo perfeito de como isso funcionava. A terra era dividida em três partes. Primeiro, os camponeses tinham que trabalhar nas terras do Inca para o Estado. Depois, nas terras do Sol, para a religião. Só depois de cumprir essas duas obrigações é que eles podiam finalmente trabalhar na terra que garantia o próprio sustento. Era um sistema de trabalho obrigatório, tanto civil quanto religioso. Mas olha, esse poder todo não se mantinha só com organização social e trabalho forçado. Ele era reforçado o tempo todo, pela cultura, pela ciência, pelos rituais e, claro, pela guerra. Os maias, por exemplo, eram mestres da astronomia e da matemática. Para eles, o tempo não era uma linha reta, era cíclico. A cada 52 anos, eles acreditavam que o universo se renovava. Imagina o poder que os sacerdotes e governantes tinham ao controlar o calendário. Era como controlar o próprio tempo. E aqui a gente entra num assunto bem delicado: o sacrifício humano. Pra gente, hoje, parece uma coisa bárbara.
Mas na visão de mundo deles, era um ato fundamental. O universo precisava ser mantido em equilíbrio. E essas ocerendas, os Sandi, eram vistas como a energia vital necessária para acalmar os deuses, garantir que o sol nascesse todo dia, que as colheitas viessem. E toda essa organização social permitiu feitos incríveis. Os incas construíram uma rede de estradas espetacular nos Andes. Os astecas, além de grandes poetas, criaram as chinampas, que eram como ilhas flutuantes para a agricultura. E os maias, desenvolveram uma matemática super avançada com o conceito do zero e ainda nos deram o chocolate. Cada civilização com sua genialidade. Mas é importante não romantizar. Não eram sociedades pacíficas. A guerra era uma parte central da vida. Os astecas eram um povo guerreiro por natureza, que dominava os vizinhos para cobrar impostos, e as cidades maias viviam em guerra umas com as outras, muitas vezes só para capturar prisioneiros para os sacrifícios. Morrer em batalha era uma grande honra. A grande pergunta é, se esses impérios eram tão poderosos, tão bem estruturados, como é que eles caíram tão rápido? A chegada dos espanhóis foi o estopim, claro, mas a verdade é que o sistema já tinha suas próprias rachaduras. E esse é o ponto-chave. Os impérios não eram um bloco único e coeso quando os europeus chegaram. O Império Inca, por exemplo, tinha acabado de sair de uma guerra civil violentíssima entre dois irmãos que queriam o trono. Essa divisão interna deixou o império muito mais fraco e os espanhóis souberam explorar isso com maestria. E a queda foi vertiginosa. Em questão de décadas, impérios que levaram séculos para serem construídos foram dominados. Cortes no México, Pizarro no Peru, mas eles não conseguiram isso sozinhos. As doenças que os europeus trouxeram foram devastadoras e, talvez o mais importante, eles fizeram alianças com povos locais que eram inimigos dos impérios. Isso nos leva a uma última reflexão. Será que a teocracia, a mesma força que tornou esses impérios tão poderosos, não foi também a sua maior fraqueza? Uma estrutura tão rígida, tão dependente de um líder-deus. Talvez ela simplesmente não tenha conseguido se adaptar a um inimigo tão diferente e tão inesperado. Fica a pergunta. O mesmo poder que os ergueu, no fim das contas, ajudou a derrubá-los? É algo para se pensar.